Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Hoje vamos tratar da composição dos dias, conforme se apresentam na Lei de Moisés, vistos a partir de 3 sistemas coordenados que identificamos no Pentateuco: o dia criativo, antes do pecado, o dia comum, depois do pecado, e o dia cultico, iniciado na Páscoa do Êxodo. Mas, antes, vamos falar um pouco mais de cada sistema, verificando o início, a demarcação de cada um deles e também como se relacionam entre si no plano cartesiano. Vimos no vídeo anterior que o pecado de um lado, proximidade e favor e afastamento e desfavor de outro, se entrelaçam numa estrutura de referências que resultam em 3 sistemas coordenados diferentes entre si, apresentando 3 cenários respectivamente distintos e bem caracterizados: paraíso, exílio do paraíso e libertação, que por sua vez apontam para 3 temas fundamentais no Pentateuco: santidade em azul, antes do pecado, no regime de proximidade em favor de Deus; ausência de santidade em vermelho e depois do pecado, no regime de afastamento e desfavor de Deus; e por último, em roxo, o retorno à proximidade em favor de Deus, que ainda que ocorra depois do pecado, apresenta novo chamado à santidade, que podemos chamar de sistema criação, sistema decriação e sistema instrução. O nome criação para o primeiro sistema refere-se às narrativas do capítulo 1 e 2 de Gênesis, descrevendo os atos divinos anteriores ao pecado do paraíso. A escolha do nome decriação para o segundo sistema, tal como ocorre na oposição entre formar, deformar, fazer, desfazer, quer expressar as alterações degenerativas sofridas pela criação a partir do pecado. Na obra The Genesis Creation Account, encontramos uma referência ao termo de criação, que numa tradução livre diz: os temas apocalípticos da transformação da história e do retorno final a um estado edênico, que são tão recorrentes no livro de Daniel, são teologicamente agrupados num contínuo, desde a criação, passando pela decriação e finalmente a recriação, um tópico que encontramos repetidamente na literatura profética do Antigo Testamento. Ou seja, as mudanças advindas à criação ou incorporadas a ela depois do pecado serão de alguma forma suprimidas no futuro, conforme se descreve na literatura bíblica apocalíptica. E por último, o nome instrução para o terceiro sistema é tomado de uma das definições da palavra hebraica Torá, significando ensino, instrução, como indica também Paulo em Romanos 5 e 7, referindo-se à lei de Moisés. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Muito bem, sendo assim, as narrativas de cada sistema se darão de acordo com as características do quadrante em que se encontram. As setas em cada sistema pretendem representar o desenvolvimento narrativo e seu respectivo ápice descritivo. No sistema criação, o segmento ascendente da seta reproduz o ordenamento característico da primeira semana, que cresce em ordem e complexidade, culminando no descanso do paraíso, com o regime de santidade, proximidade e favor de Deus, representado pelo segmento horizontal da seta. No sistema de criação, o segmento descendente da seta reproduz a queda ou distanciamento progressivo da santidade, depois do primeiro pecado, no regime de juízo ou desfavor divino até o dilúvio. E o segmento horizontal da seta reproduz as narrativas que tratam da nova ordem estabelecida ou o mundo que viemos a conhecer após a aliança do arco-íris. E por último, no sistema instrução, o segmento ascendente da seta quer reproduzir as narrativas da saída do Egito, com os prodígios descritos pelas ações de proximidade em favor de Deus, e o segmento horizontal da seta sinaliza a apresentação da lei, do tabernáculo e das festas, ordenadas na prescrição de culto decorrentes da aliança firmada com Israel. Que, colocados sequencialmente, a primeira semana e o paraíso respondem pelo primeiro sistema, que se encerra no pecado. O segundo sistema tem início com o pecado e, a partir do dilúvio, reproduz o perfil da criação que viemos a conhecer. E, por fim, o terceiro sistema, menor que os outros dois,
ocorre dentro do sistema de criação, apresentando aliança firmada com Israel. Descanso e fidelidade serão marcas determinantes do primeiro e terceiro sistemas. No sistema criação, o descanso do paraíso é condicionado à fidelidade da prova de obediência ligada à árvore da ciência do bem e do mal. No sistema instrução, o descanso da liberdade e a posse da terra estarão condicionados à fidelidade no cumprimento da lei e do culto ordenados no Sinai. O segundo sistema, por sua vez, se caracteriza pelo juízo divino através de ações degenerativas, punitivas e reparadoras. Degenerativas, representadas pela morte, punitivas na perda do paraíso e reparadoras por medidas de manutenção e redenção do mundo criado. A palavra separação surge especialmente adequada na relação entre os sistemas. Se na aliança do Sinai, Javé determina que a partir de então Israel deva ser santo e separado para ele, o roxo separado do vermelho. Por outro lado, o sistema de criação, que passa a vivenciar o juízo divino depois do pecado, também se separa do sistema criação, completamente santo e sem pecado, ou seja, o vermelho, sem santidade, em oposição ao azul, com santidade. Muito bem, conforme já vimos, na contagem dos dias, o pardual, que soma claridade e escuridão, pode se apresentar de duas maneiras: o dia antes da noite ou a noite antes do dia. E com relação à claridade, vimos que, tal como o diâmetro, que tem 2 raios, ela deve cursar sobre 2 metades, a primeira metade com luz crescente e a segunda metade com luz decrescente. Entendendo ainda que os crepúsculos, ao mostrarem luz, devem ser, por isso, reconhecidos como os extremos da claridade do dia. Tal como encontramos no Evangelho, que reconhece os crepúsculos da manhã e da tarde pertencentes ao dia, porque ambos mostram luz. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou então, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim chegamos à disposição em que cada sistema terá seu dia respectivo. O dia criativo para o sistema criação, o dia comum para o sistema de criação e o dia cultico para o sistema instrução. No dia comum, o pardual, representado pela claridade e escuridão, será composto com a citação do dia antes da noite e da manhã antes da tarde, sem valorizar-se com repetições qualquer segmento do dia. No dia cultico ocorre o inverso. A tarde é citada antes da manhã e a noite, realçada pelos crepúsculos da tarde e da manhã, é mais valorizada que o dia, sendo contada antes da claridade. E no dia criativo, apesar da tarde ser citada antes da manhã, a noite é menos valorizada, porque não é citada no fechamento descritivo de cada dia, ainda que deva ser reconhecida antes da claridade. Se o dia cultico se distingue do dia comum pela inversão e valorização da noite, o dia criativo, por sua vez, se distinguirá de ambos. Em relação ao dia comum, porque reconhece a escuridão noite antes da claridade e a tarde antes da manhã. Em relação ao dia cultico, porque, se por um lado ambos contam a noite antes do dia e a tarde antes da manhã, por outro, no dia criativo, o segmento valorizado é a claridade representada pelas metades tarde e manhã. Essas diferentes composições para cada tipo de dia parecem resultar de inversões progressivas, separando e distinguindo um dia do outro. Na sequência do dia comum, reconhecemos a manhã, iniciando a claridade, e o dia de 24 horas, ultimado pela noite. Na composição do dia cultico, o crepúsculo da tarde inicia o dia de 24 horas e a noite, emoldurada pelos extremos da tarde e da manhã, é contada como o primeiro segmento do dia, seguida pela claridade seguinte até o próximo pôr do sol. Em se tratando do dia criativo, a inversão é mais radical, tornando-o completamente diferente da sequência apresentada nos dias comum e cultico. Desta maneira, a noite no dia criativo é reconhecida antes do dia, e a claridade transcorre tendo a tarde como o primeiro segmento de luz crescente, e a manhã como o segundo segmento de luz decrescente, perfazendo uma composição incomum,
ou bem diferente da que estamos habituados. E assim, começamos a tratar da singularidade do dia criativo, que tendo a noite antes da tarde e a tarde antes da manhã, destoa de nosso reconhecimento habitual do transcurso do dia, em que, de modo inverso, a noite ocorre antes da manhã e a manhã antes da tarde. Esse entendimento para o termo hebraico Ereb, na primeira semana, significando uma tarde com luz crescente, mais se parece com a concepção do termo utilizado em Zacarias 14:7 do que com o entendimento comum e histórico do termo relacionado ao período de luz decrescente no fim do dia, num lusco-fusco que se mistura com o início da noite. Se não, vejamos. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Assim, parece que na primeira semana, a literalidade do texto apresenta a tarde como primeira metade da claridade, ou seja, com luz crescente, e amanhã como a segunda metade, com luz decrescente. Talvez isso esteja relacionado com a estranheza referida por Agostinho ao tratar dos 6 primeiros dias, que, como vimos no primeiro vídeo, disse: sejam quais fores a tarde e a manhã feitas, é certo que nos escapam aos sentidos, e não podendo entendê-lo tal qual é, deve, sem a menor vacilação, ser crido. Todavia, sobre isso falaremos no próximo vídeo, ao tratarmos mais amplamente dos segmentos tarde e manhã, conforme se apresentam nos 3 sistemas identificados na lei de Moisés. Grande abraço a todos! Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.